Oi, gente. O tutorial dessa semana vai ser um cirizinho, um caranguejo, no tecido. O diferencial aqui é que eu coloquei um tricoline estampado. Então, a gente vai fazer uma composição não só com as cores da peça, né, que a gente vai feltrar, mas também com a estampa de fundo. Eu peguei umas estampas um pouco marítimas, eu vou fazer mais 2 de fundo do mar, e aí vocês vão ver as composições. E aqui, por exemplo, a gente tem um desenho que o formato da boquinha, ele se complementa da parte de cima com a parte de baixo, eu não quero fazer esse risco. Então, eu vou fazer uma diferença de tonalidades pra formar, né, pra fazer essa forma aqui. E aí, a gente vai, coisa diferente também é que a gente vai fazer esses risquinhos, né, o risco é um pouquinho diferente do que a gente já fez até aqui. Então, vamos começar? A gente vai usar, eu vou usar aqui, né, aí você pode escolher as cores que quiser, a forma que quiser, mas vou começar com a lã laranja clara, que eu vou colocar na parte de cima. Então, ó, eu já abri a lã um pouquinho, tirei a mecha, abri um pouquinho, eu vou espalhar essa lã e eu vou fazer mais fino dessa vez, eu não quero ele tão saltado do tecido, eu quero quase como se ele fosse uma estampa tridimensional, mas não tão saltadinho. Então, ó, eu vou abrir um pouco mais e vou colocando de pouquinho em pouquinho. Então, eu vou rasgar a mecha, abrir bem e vou começar a feltrar um pouquinho na mão, coloco na palma da mão, esfrego uma mão na outra. E vou posicionar aqui na parte de cima. E vou começar a agulhar. Eu vou agulhar com a agulha fina. Já tô com a base de isopor por baixo. E vou começar a agulhar. No que ele faz esse barulhinho, é porque ele tá prendendo no tecido. Ele tá jogando lã lá pro outro lado. Tá barulhento porque o tecido tá super esticado. Pra eu conseguir ter a estampa certinha, eu estiquei bem ele no bastidor, puxei nas laterais e já até dei o acabamento atrás. Pra ele ficar bem firme, porque se sair do lugar vai estragar um pouco a estampa, né? Pra não deformar. E aí eu queria ela na horizontal assim, então eu posicionei dessa forma. Ó, eu já preenchi parte aqui e agora eu vou fazer um preenchimento pra ficar mais certinho e mais uniforme por cima. Então eu vou tirar uma mecha mais fina agora. E eu vou fazendo o caminho, ó. Vou pentear um pouquinho ela aqui pra fazer como se fosse uma fita. Vou posicionar aqui no desenho e eu vou começar pelo contorno. Então, ó, vou vir no contorno, pra parte um pouquinho pra dentro do contorno e vou agulhando, como se eu estivesse desenhando por cima, dessa forma que já tá passada aqui. Ah, e pra quem não viu essa parte ainda, o desenho aqui eu fiz com aquela caneta fantasminha, que é uma caneta, se jogar caneta fantasminha, ela aparece no Google. É uma caneta que depois você passa o secador de cabelo, esquenta ela, que ela some com o calor. Então, se ficar aparecendo um pouco pelo fundo da feltragem, é só esquentar com o secador que ela termina de sumir. Então, ó, eu vou fazendo, tô puxando a lã e fazendo o contorno aqui, ó. Vou puxando e posicionando bem no cantinho de onde tá desenhado, ó. Vou vir fazendo o desenho, ó. Toda a volta do meu contorno. Vou puxar a lã aqui pra fazer a volta, ó. Puxo essa mecha pra cá e vou agulhando. Eu já comecei direto com agulha fina, porque a agulha média, nesse tecido, o tecido é fininho, ela iria esgarçar o tecido. Então, eu já comecei direto com a fina, é um pouco mais trabalhoso, tem que agulhar um pouco mais. Mas também ela já sai um trabalho acabado de primeira, né? Fica mais bem acabadinho, não precisa passar outra camada de acabamento. E não tem perigo de ela esgarçar o tecido, estragar. Então, ó, aqui, ó, tá vendo que tá a bordinha, eu puxo pra borda do desenho, bem pra margem aqui do risco, e agulho pra prender. Puxar e agulhar, puxar e agulhar. Essa peça, ela vai fazer parte dos kit festa que eu tô fazendo pra locação. Que vão ser kits todos artesanais, né, feitos à mão. E aí, se você não for querer fazer a sua, que eu espero que você faça, porque é uma delícia, de repente pode ser uma opção também. Então, ó, vim agulhando toda a volta aqui, ele já tá presinho.
posso até agulhar mais, vou dar uma pausadinha no vídeo pra agulhar um pouquinho mais. Mas agora é agulhar bem, as agulhadas o mais próximas uma das outras pra ele ficar lisinho. E depois vem soltando um pouco os pontos pra ele ficar mais lisinho, ó. Venho com a agulha na horizontal e vou puxando só os pontos superficialmente. Posso fazer um pouco de massagem carinho aqui com a mão também, pra soltar esses pontos artificiais. Agora, eu já passei aqui na parte de cima, eu vou passar na parte de dentro da patinha. Mesma coisa, o risco da diferença entre as duas partes vai ser com a diferença de cores. Então, a gente tá fazendo uma composição de cores e estampas aqui também, pra ter uma novidadezinha aí, pra gente cada vez ir complementando mais e aprendendo mais, explorando essa técnica que é uma delícia. E quem quiser fazer bonecos inteiros, peças tridimensionais, tem as aulas online. Agora já tá com um curso bem completinho de aula online. Tem 3, vai do básico 1, básico 2 e intermediário, né? E aí o básico 1 é o pintinho caipira, a peça final, né? Mas enquanto eu vou ensinando a fazer o pintinho, eu vou falando como trabalhar a lã na feltragem a seco de uma forma mais básica para ir começando aos poucos, né? Porque às vezes a gente começa com uma dificuldade muito grande, por isso que é legal também a feltragem em tecido, que ela é mais tranquila. Se a gente começa com uma dificuldade muito grande, às vezes a gente desanima um pouco, né? Então é legal a gente andar e ir caminhando aos poucos. Então tem o básico 1, que a peça final é o pintinho caipira. Pode ser tanto aula online, que é eu só envio o link pra videoaula, né? Quanto pode ser o kit de feltragem, que aí eu mando os materiais e o link pra videoaula. Então você recebe os materiais em casa por correio, recebe o link por e-mail e vai acompanhando pra fazer em casa a aula já com os materiais certinhos, né? Esses são os kits. Aí tem as videoaulas que são os links, né? Se você tiver material aí ou quiser comprar material à parte. Então tem as videoaulas e os kits para o pintinho, que é básico 1, o pintinho caipira. Aí o básico 2, que é um par de cactos, que é o mandacaru e o bolinha. E o intermediário, que são as vidas em lã, que são os bonecos. Então eu ensino na videoaula um menino e uma menina. Então é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Um nível um pouquinho mais elevado. E que trabalha assim, dessas 3 videoaulas, a gente passa por todas as formas de trabalhar a lã na feltragem a seco que eu uso para floricostura, por exemplo. Então dá para ter uma bela noção, assim, é um curso bem completo. E aí outra opção para quem tá em São Paulo são as oficinas presenciais, né? Que são uma delícia. Eu sou suspeita, mas é também uma experiência gostosa, tranquila, assim, mesmo de relaxamento e de aprender uma coisa nova com calma, numa manhã prazerosa, assim, ou uma tarde prazerosa. Então, quem estiver em São Paulo tem as oficinas também. Então, tudo lá no meu site, no site da Floricostura, que é www.floricostura.com. Então, aqui, ó, eu já fiz essa parte da patinha. Vou fazer a mesma coisa, eu venho com a agulha na horizontal, tirando um pouquinho, soltando esses pontos mais superficiais. E aí, o outro lado da patinha, eu vou fazer com laranja mais escuro. Então, ó, vou tirar um pouquinho, vou pegar aqui a lã, ó, a mechona inteira como ela é. Vou tirar um pouquinho só, não preciso de muita lã aqui, porque a área é bem pequena. No meu caso, né, que eu fiz um cirizinho pequenininho. E aí, ó, já vou dar umas dobradinhas assim na mão, esfrega uma mão na outra que ele vai começar a feltrar. Ó, minha mão tá bem seca, não tá feltrando muito hoje. Então, ó, já fez mais ou menos um formatinho. Esse formatinho a gente vai posicionar aqui em cima da área que a gente quer cobrir. E mesma coisa, vem pelo contorno da peça, jogando pra dentro, ó. Puxa a lã e joga no contorno. Como se estivesse refazendo o desenho por cima, já com a cor certa, né? E aí, ó, a diferença de cores vai dar a tridimensionalidade aqui da peça, né? Essa separação entre as partes. Sem a gente precisar fazer um contorno em preto, por exemplo. Então, ó, eu venho aqui puxando nos limites aqui do desenho e jogando pra dentro. E aí eu vou agulhando e prendendo, vou puxando e prendendo, puxando e prendendo. Se ficar muito maçarocado, ficar embolada a lã por cima, pode vir com uma outra camadinha fininha só pra fazer um acabamento. Ó, aí eu venho prendendo. E quanto mais fina a agulha, mais o acabamento fica lisinho, né? Fica perfeitinho, principalmente na feltragem em tecido. Então, eu já tô prendendo, eu vou continuar prendendo aqui, vou dar um cortezinho no vídeo e vou fazer outra patinha da mesma forma.
Então aqui, ó, eu já fiz as duas patinhas, a parte de cima da boquinha, eu vou fazer a parte de baixo também com a lã mais escura, também pra fazer essa diferença, né? Entre a parte de cima e a parte de baixo. Aqui, como é bem fininho, eu vou direto fazer uma fita, ó. Vou pegar a fitinha, vou posicionar na boquinha, ela já faz mais ou menos o formato, tá vendo? Porque ela é praticamente uma tira grandona, né? A boquinha. Então, ó, posicionei aqui, as pontas eu posso dobrar pra baixo da lã, pra já dar o acabamento direto aqui. E aí, quando eu agulhar, já tá acabadinho, tá vendo? Ela já tá enroladinha. Então, mesma coisa, vou puxando no contorno e vou agulhando. E agora eu só vou prestar atenção pra esse canto aqui, ó, a parte de cima, ficar bem no desenho da lã que eu já coloquei, né? Ela pode até transpassar um pouquinho, mas elas têm que se encaixar bem certinho. Eu gosto de fazer no limite e se transpassar um pouquinho também não tem problema. E aí eu venho agulhando, eu prefiro já prender a ponta, e aí eu vou puxando o meio aqui, ó, e vou agulhando. Até tá surgindo uma coisa aqui meio sem querer, que eu acho que pode ficar engraçadinho. Dá umas agulhadas mais fortes aqui, depois, no meio, pra fazer como se fossem os dentinhos dele, né? Aquela serrilhazinha que ele tem. Deixar marcado mesmo, não se preocupar em deixar lisinho, pra parecer que são parecer que é a serrilhazinha da boca. Acho que pode ser uma boa, vamos ver se vai dar certo. A gente sempre vai meio que criando a peça enquanto a gente faz também, o que é bem legal. Vai surgindo umas coisas naturalmente, assim, pela própria textura da lã também, que é muito super interessante, assim, essa interação que a gente tá executando. E é divertido. Então, ó, bem agulhando de levinho, só o suficiente pra prender no tecido, pra transpassar e prender, né? E venho agulhando. Já cheguei no meio, vou passar pro outro lado, também vou dobrar essa outra pontinha. Vou dobrar aqui pra baixo, posiciono na boquinha dele. Já vou até dar umas agulhadas aqui por baixo, porque tá muito grande, vai me atrapalhar um pouco. Então, ó, já vou prender a ponta aqui pra ter lã suficiente, porque senão a lã vai jogando lá pra trás, às vezes ela encurta e não chega aqui onde a gente quer. Então, já prendo o limite aqui da lateral. E venho correndo pro meio, vai puxando a lã no limite do desenho. Pode passar assim a agulha, ó, que ela puxa já, a própria agulha puxa a lã que tá fora, ó. Dá como se fosse uma penteadinha, né? Puxa ela e joga pra dentro, ó. E venho agulhando. O meinho aqui a gente agulha mais à vontade. E as laterais a gente presta mais atenção pra ficar um formatinho bem definido, né? A não ser que a intenção seja fazer ela meio bagunçadinha também, que pode ficar legal dependendo do que for. Então, ó, venho puxando e agulhando. Penteando mesmo pra fazer essa forma bem definida. Vou puxar aqui, que tá um pouco pra dentro. Ó, prendi toda ela. E agora eu vou passar, ó, eu posso passar a agulha assim também, que ela dá uma soltada e fica mais lisinho, ó, solta os pontos mais superficiais e vai ficando um peludinho mais fofinho em vez de ficar tão marcado, né? Ó, ela vai ficando lisinha, tá vendo? Até porque ela é escura, quando a gente agulha, ela acumula bastante lã no mesmo lugar e fica os pontos mais marcados ainda pela cor, né, que fica mais escurecido, assim, onde ficam os pontos. Dá uma ajeitada aqui também nas patinhas. Dá uma leve soltadinha, que ela vai ficar mais felpudinha. Fica interessante também. E aqui vamos ver se dá certo a coisa dos dentinhos. Da serrilha, né? Posso ir puxando um pouco o mais claro e jogando, ó. Não tão marcado. Vou fazer um carinhozinho aqui nele. É, não gostei muito não. Vou dar o acabamento mesmo. Prefiro ele mais como se fosse um desenho daqueles de preencher a pintura, eu gosto, né? E agora a gente vai usar... Vamos começar pelo branco do olho, porque o preto como se sujasse mais, né? Se ele
passar um pouquinho das cores, ele marca muito. Então, a gente vai vir com o preto por último. Então, vamos vir com o branco pra fazer a bolinha do olho. Então, aqui eu vou pegar a lã branca, bem pouquinho, não precisa de muito, porque o olhinho aqui no meu caso é pequenininho, né? Tiro uma mechinha, coloco na palma da mão e começo a fazer uma maçaroquinha. Pra já virar como se fosse uma bolinha, né? Ó, já vira mais ou menos uma bolinha. Essa bolinha a gente posiciona aqui no olho. Se quiser deixar a pupila, né, aparecendo, faz em volta da pupila pra não perder ela. Eu vou fazer depois a pupila meio no olho aqui, porque tem 2 olhos, certo? Então, eu vou copiar a pupila desse lado aqui pra cá e depois vice-versa, né? Essa já vai estar feita, aí eu copio pro outro lado. Então, eu vou no olho, não tem tanto problema. E aqui eu acho que vai ficar legal, pra não ficar esse olho meio flutuando, eu acho que vai ficar legal fazer um contorno preto, vamos ver. Ó, agulho bem o branquinho do olho. Prendo ele da forma mais uniforme possível. E agora vou vir com o preto. Pego o preto, tiro uma tirinha fininha e vou pôr na palma da mão e fazer assim, ó, que ele vai virar um cordãozinho. Se tiver muito grosso, pode tirar um pouco de lã, ou pode fazer, ó, dar uma puxadinha bem de leve, assim, vai meio que desfiando ela, ó, porque as fibras vão se separando, ela vai ficando mais fininha. E faço um macarrãozinho de novo aqui, ó. Aí, esse cordãozinho eu vou pegar e vou colocar aqui em volta do olho. Então, eu vou pegar a ponta dessa mecha, vou posicionar aqui e vou começar a agulhar. Essa parte é mais delicadinha, um pouquinho mais difícil. Tem que ser com a agulha fininha. Dou uma enroladinha aqui, ó, com a própria agulha. Jogo pra dentro. Aí, eu vou puxando com a própria agulha, como é muito delicado, eu acho difícil puxar com a mão. Eu gosto de puxar mais com a própria agulha mesmo. E vai jogando, ó. Que é um trabalhinho bem delicadinho. Vou puxando e vou agulhando, ó. No começo vai ficar tudo descabelado, depois a gente dá uma ajeitadinha nele. Ó, puxo e agulho. E aqui, ó, essa ponta vai vir pro corpo, mas não precisa de tanto, então eu já vou rasgar o excesso pra não me atrapalhar. Vou prendendo. Puxando e prendendo, puxando e prendendo em volta desse branquinho aqui. A gente até já fez isso, só que maior, né, no cachorrinho. No panda, acho que foi, né? Então, ó, puxo com a própria agulha e vou jogando pra dentro da linha, ó. Arrasto aqui a agulha pra tirar esses pelinhos descabelados. E vou jogando pra dentro. Aqui o ponto escapou, eu vou puxar. E vou agulhando. Vou ajeitar um pouco com a mão, segurar aqui, pra prender ele melhor. Eu vou jogar meio que pra trás da parte branca, ó. Tá dando pra ver? Tá, né? Ó, pra trás da parte branca. Eu vou puxando e vou jogando. Pra ele ficar fininho, né? Se ele ficar muito grosso, ele fica um pouco... Não fica tão interessante. Então, eu vou puxando aqui, penteando e jogando pra dentro. E aí, ó, depois eu vou dar um pouco mais de acabamento aqui quando eu pausar o vídeo. Nessa mesma forma, puxando e agulhando lá pra trás, pra ele ficar bem por igual. Quanto mais a gente agulha, melhor. E vou fazer a pupilinha. A pupila, ó, vou tirar um tequinho de nada de lã. Vou fazer uma maçaroquinha no dedo, porque é bem pequenininho. Fazer uma bolinha, né? Ó, fez uma bolinha. Posiciono aqui no olho e vou agulhar. Vou começar agulhando, ó, prendi. Começo agulhando mais pelo meio aqui e depois vou puxando as laterais pra esse meio, pra ele ficar mais definidinho, ó. Pra ele ficar um vesguinho engraçadinho, ó. Então, eu vou fazer o outro lado da mesma forma e vou continuar esse acabamento aqui de puxar e prender o contorno pra ficar bem certinho.
E ó, já fiz os 2 olhinhos, fiz os 2 lados, e agora eu vou fazer as patinhas de cima e de baixo. Vou fazer uma aqui pra mostrar, e depois eu continuo aí com o vídeo acelerado, pra vocês darem uma olhadinha. Então, é a mesma coisa do contorno do olho. Vou tirar uma tirinha fina, vou fazer um macarrãozinho aqui com a mão. Ó, bem esticadinho. E vou posicionar pra prender, ó. Vou dobrar a ponta pra dentro, continuar fazendo assim com o dedo. Vou dobrar a outra ponta pra dentro. Por que que eu dobro a ponta? Porque ela é meio descabeladinha, né? Ela acaba sendo mais difícil de prender e ficar retinho, né? A linha ficar bem lisa. Então, eu faço bastante com o dedo, assim, pra ela virar um cordãozinho bem definido. E aí, vou posicionar aqui e vou agulhar. Vou agulhar a ponta, vou segurar ela esticada e vou vir agulhando, ó, ao longo de toda a patinha. Vem agulhando e vou prendendo. Jogo o que tá escapando aqui pra fora pra dentro da linha, pra fazer o mais lisinho possível. Vou fazer a dobra, vou já agulhar a outra ponta segurando também esticado aqui. Por que que eu seguro esticado? Senão ele vai jogar a lã toda lá pra dentro do ponto que eu tô fazendo, né? Vai puxar tudo que eu já fiz. Então, eu vou penteando com a agulha e prendendo. Vou dar umas prendidinhas aqui também. Aqui pode até vir com a agulha mais fina, se quiser, pra dar um acabamento melhor. É isso aí. E aí, eu vou continuar agulhando, vou dar uma aceleradinha no vídeo. E aí, as patinhas vão ser todas esse mesmo processo.